Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte: quem tem o selo de Deus passará pela quinta trombeta? Será? Vamos junto até o final. Fica comigo aí, não sai daí, aproveita e já se inscreve no canal, clica aí no botão, é bem rápido, clica no sininho, porque clicando no sininho você é notificado a cada vídeo novo que é postado para abençoar a tua vida, enriquecer os teus estudos e te auxiliar no entendimento da palavra. Tá sendo bênção, querido? Então curte, comenta e compartilha. Curtindo e comentando, o próprio YouTube já mostra para outras pessoas de maneira orgânica, e compartilhando você faz chegar esse vídeo a pessoas que eu nunca conseguiria alcançar, porque elas fazem parte do teu hall de conhecimentos. Então, eu conto contigo nessa daí para atingir os nossos objetivos. Falta pouco aí para a gente atingir o número que a gente tinha como expectativa, como meta para esse ano. Então, ainda, bem antes de terminar o ano, a gente já vai cumprir essa meta e eu conto contigo, porque o nosso galardão é ver pessoas sendo abençoadas, e quanto mais pessoas forem abençoadas, melhor ainda, né? A gente está cumprindo o nosso propósito aqui na Terra, fazendo obras maiores e cumprindo a missão que Jesus nos confiou. Muito obrigado a você que já está fazendo. Se você não fez ainda, então faça isso, querido. Copie o link e joga aí nas suas redes sociais. O texto desse vídeo é Apocalipse capítulo 9, e os versículos são 3 e 4. Ainda sobre a quinta trombeta, Apocalipse 9, 3 e 4 diz assim: Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Hein, querido? Eita, esse é um texto complicado, é um texto com muitas controvérsias, é um texto com várias interpretações. Então eu quero de antemão deixar claro aqui, eu vou estar trazendo a minha visão, a minha interpretação do texto, a conclusão que eu cheguei com esses estudos, mas em momento nenhum, querido, eu quero deixar bem claro aqui, eu vou repetir isso em outros trechos desse vídeo, em momento nenhum eu quero deixar aqui que a minha interpretação, como eu vejo esse versículo, é a verdade absoluta e é inquestionável. Não, eu respeito a opinião de outras pessoas e entendo que há ideias, há margens para o que outras pessoas pensem em interpretar. Mas assim, eu olhando o texto, para mim salta aos olhos, para mim, dentro de um contexto, de uma mentalidade que eu tenho, me passa muito nítida uma impressão. Mas eu respeito quem pense da outra maneira, porque não é uma coisa certa. A gente está falando aqui de um futuro, a gente está falando de contexto que Deus está colocando aqui, que a gente não sabe com precisão. Então, eu respeito uma opinião que seja diferente. A única opinião que não dá para a gente aceitar é de que isso aqui é só historinha que não vai acontecer. Então, eu repito aquilo que eu já falei no início do estudo do Apocalipse, no início do capítulo 6, a gente não está falando aqui de possibilidades nem de probabilidade. Nós estamos falando de realidade futura, mas uma realidade. Então isso vai acontecer. Agora, na vida real, como isso se dará, a gente ainda tem algumas incógnitas, a gente tem alguns questionamentos. Para a gente ainda é difícil de entender, embora hoje para nós seja muito mais fácil vislumbrar isso aqui, principalmente que a gente leu os versículos 3 e 4, do que para João naquela época. Porque o que João tinha naquela época era só o narrado lá em Êxodo capítulo 10, das pragas do Egito, que houveram aquelas pragas de gafanhoto. Então, João tinha em mente aquilo lá. Hoje, por exemplo, a gente tem aí, você pode pesquisar aí na história, que no ano de 1866, mais de 200 mil pessoas morreram na Argélia. Elas morreram de fome em consequência de uma praga de gafanhotos. Então, morrer pessoas por causa de pragas de gafanhoto, isso a história já conta, quem lida aí, acompanha a questão de agriculturas e tal, isso acontece muito, pragas de gafanhoto destruir plantações em frações de minutos, em pouco tempo
as pragas de gafanhoto destrói tudo. Só que o que a gente vai ver aqui não é um gafanhoto normal. A gente vai ver aqui um poder demoníaco ou nos gafanhotos, ou gafanhotos diferentes, gafanhotos diferenciados, com poderes demoníacos, ou simplesmente demônios visíveis semelhantes a gafanhoto. Então aqui é uma incógnita. Que é visível, tá? Isso aqui está evidente na palavra, é algo visível, é algo que as pessoas vão sentir, é algo que as plantações não vão ser atingidas, então são gafanhotos diferentes de tudo que a gente já viu na história, não vão atingir as plantações, mas vão atingir pessoas, eles vão atacar diretamente pessoas. Agora, o que é interessante que a gente vai ver no próximo vídeo é que as pessoas não vão morrer, elas vão ser afligidas, mas isso é um detalhe para o próximo vídeo. Então, no próximo vídeo a gente vai entrar nesse mérito, nessa questão. O que eu quero entrar aqui no mérito é a questão do seguinte. Primeiro, repare que da fumaça, ou seja, aquela fumaça pode ser uma fumaça, em termos assim de como fumaça mesmo, ou pode ser a própria nuvem de gafanhotos vindo do abismo. A gente falou no vídeo passado que esse abismo é aquele abismo lá de Gênesis 1:2, que é aquela face de abismo, aquele local sem fundo, onde o diabo ele começa a sair dali para aparecer na face da terra para ter o seu domínio. Então esses gafanhotos eles saem dessa fumaça e vão para a terra e foi dados a ele. Perceba que os gafanhotos em si não têm o poder, mas foi dada a ele essa autoridade. Dado por quem? Pode ser pelos anjos, e aí aqui eu quero trazer duas interpretações. Pode ser por Deus mesmo, pelos anjos, que Deus concedeu essa autoridade, mas há uma segunda hipótese, que é a que eu imagino aqui, a que eu penso, olhando para a conjuntura, para o próprio contexto que a gente está vivendo, é que essa autoridade foi dada pelas próprias pessoas. Então Deus permitiu que eles causassem aquilo dali. A intervenção de Deus olha, não destrua, que ele está falando no versículo 4, não destrua a erva da terra, nem qualquer coisa verde. Como qualquer gafanhoto comum destruiria algo verde, destruiria a plantação, destruiria a erva, esses gafanhotos, Deus falou exatamente como ele fez com Jó. Olha, vai lá então, faz isso, mas isso aqui não faz, nisso aqui você não toca, nisso aqui você não chega. Ou seja, Deus delimita o poder. Agora, a autoridade para destruir foi dada pelo próprio homem. E quando a gente vai ver que está atacando aqueles que não foram selados, a gente vai ver que esses gafanhotos, esses demônios, eles vão afligir pessoas que têm uma vida de promiscuidade, uma vida de lascívia, uma vida de pederastia, uma vida de prostituição, uma vida de pornografia. Então a gente vai começar a ver que qual a diferença entre quem é selado e quem não é selado. Quem é selado tem uma vida santa, quem é selado tem um casamento santo, quem é selado tem respeito ao próximo, quem é selado tem um amor ao próximo, quem é selado se preocupa com o próximo. Então quem não é selado aqui em Apocalipse é exatamente todo o oposto. Não tem uma vida sexualmente santa, tem uma vida completamente promíscua, lasciva, pederasta e de pornografias, tem uma vida sem respeito ao próximo. Lembra que a gente falou que o que vai imperar aqui é o duplo pensar? As pessoas vão falar a respeito de amor, mas elas vão agir contra o amor. As pessoas vão falar de verdade, mas elas vão ter uma vida de mentira. É o duplo pensar. Aquilo que eu falo não é aquilo que eu faço, não são as minhas atitudes. Então o império aqui é o duplo pensar. Então quem não está selado, a gente precisa entender. Quem está selado? Vida santa, vida sexual santa, separado para Deus, voltado para a oração, para a palavra e para princípios e valores judaico-cristãos e amor ao próximo. Quem não está selado? Vida promíscua, pederasta e lasciva, totalmente contra qualquer tipo de palavra ou de oração ou de invocação de Deus, totalmente contra qualquer princípio e valor cristão e totalmente fora do contexto do amor verdadeiro e genuíno
pelo próximo. Então, são esses os dois mundos. Agora, os selados vão estar presentes nesse momento? Não é o que eu vejo. Olhando para esse texto, eu não vejo que os selados estejam presentes. Porque, no meu entender, se houverem, vamos falar que é futuro, né? Se houverem, naquele momento da quinta trombeta, pessoas seladas, a ordem de Deus aqui seria, olha, não cause dano nem à erva, nem à coisa verde, nem aos que têm o selo de Deus. Mas não foi isso que Deus falou. Deus só falou que não cause dano às ervas e às coisas verdes, mas somente as pessoas que não estão seladas. O que eu vejo é que no mundo vai estar somente os não selados. Por isso Deus está fazendo a distinção. Não destrua tudo. Eu só quero que você destrua os homens não selados. As ervas verdes, não. Se houvessem homens selados, se houvessem homens santos, se a igreja estivesse presente, Deus iria incluir nessa negativa aqui de não causar dano, Deus não iria incluir somente as ervas e a vegetação. Deus iria incluir os selados. Como Deus não fala dos selados, Deus só está falando assim, olha, no meu entender, quando está falando somente aqueles que não têm o selo sobre a fonte, no meu entender, Deus está falando aqui que Deus está especificando, Ele está exatamente trazendo claro para nós que quem vai estar naquele mundo são somente os não selados. Deus está especificando, porque se Ele fala e somente aos homens, poderia dar a entender que seria selado e não selado. Se Deus falasse, olha, não cause dano às ervas e aos selados, a gente poderia entender que os selados estariam presentes e seriam preservados, seriam protegidos. Mas Deus não está falando isso, Ele está falando apenas, olha, não quero que você toque nas ervas verdes. Por quê? Porque isso não é um gafanhoto comum. Isso não é o gafanhoto como atingiu Argélia em 1866. Esses não são gafanhotos que atingiram o Egito, lá em Êxodo capítulo 10. Esses são demônios que vão afligir e atormentar, como a gente vai ver no próximo vídeo, somente os humanos. Mas que humanos? Todos os humanos? Igreja e não igreja? Não, somente os não selados. Então, no meu entender, quando está falando aqui daqueles que não têm o selo, Deus está especificando. Nessa época aqui, quem está selado já está na glória. Nessa época aqui, quem está selado já está com Deus. Está lá, é o capítulo 7 de Apocalipse. Está lá, entrou na glória. São os 144 mil e são aquelas multidões incontáveis e inumeráveis que João viu no capítulo 7, vindo de todas as nações, tribos e reinos. Então, no meu entender aqui, Deus está exatamente trazendo para nós o sentido de que só quem está habitando são os não selados. Então essa é uma interpretação, é uma visão que eu tenho, a maneira que eu tenho de olhar e fazer esses questionamentos, porque eu leio a Bíblia e vou perguntando, eu vou tentando entender. Deus, me ajuda aí a tentar entender. Então é uma visão que eu tenho. Agora, a gente vai ver mais para frente em outros textos que dá uma ideia de que vão haver pessoas ali. Agora, entra uma outra questão. São as mesmas pessoas do capítulo 7 de Apocalipse ou são outras pessoas que, em decorrência dos acontecimentos e das destruições do mundo, vão se lembrar das profecias e vão se lembrar da palavra? Aí é uma outra coisa que a gente vai falar daqui a muitos vídeos ainda pela frente. Mas eu queria trazer aqui, essa é a minha visão, a minha interpretação que eu estou vendo desse texto. Não são gafanhotos comuns, são espirituais, e só quem está aqui são os não selados. Os selados já não estão mais aqui, e Deus está fazendo a distinção. Olha, eu quero que você atormente. Não vai matar, você vai atormentar os não selados. E a autoridade foi dada por quem? Pelos próprios homens. Ao escolher um estilo de vida, querido, você precisa entender. Toda vez que você escolhe um estilo de vida, pode ser de uma aparência, pode ser de um cabelo, pode ser... Você precisa entender o seguinte: esse estilo de vida está associado a que ideologia? Esse estilo de vida, ele vai trazer que consequências? Quais as consequências desse estilo de vida? Se tiver consequência ruim, querido, pelo amor de Deus, nem entra, nem começa. Sabe por quê? A gente colhe o que planta. Então, se você começa a semear um estilo de vida que você sabe que vai gerar enfermidades, doenças sexualmente transmissíveis, que vai gerar uma série de problemas,
e deficiências em termos de organismo, se você sabe que vai gerar atritos e conflitos entre pessoas, querido, não entra por esse mundo, não entra nesse caminho, foge desse caminho. Conselho aqui, cara, pensa nas consequências. O que eu vejo aqui é que foi lhe dado a autoridade, o que eu vejo aqui é que o ser humano vai começar a colher, e esses demônios, como Paulo diz aos Colossenses, nas cédulas. As pessoas falam muito a respeito de pecado, porque a Bíblia fala em pecado, não pode isso, não pode aquilo, mas as pessoas não entendem o que é pecado. Pecado não é só você errar o alvo. Pecado na Bíblia não é só você deixar de cumprir. Pecado não é só você cometer um crime, entre aspas, mas daquilo que Deus falou para não fazer. Pecado é você assinar uma nota promissória em branco e entregar na mão do diabo. Pecado é você assinar um cheque em branco e entregar na mão do diabo. Ele coloca o valor que ele quiser e ele ainda diz para Deus, olha, ele me autorizou a fazer. Então o que eu vou tocar nele está autorizado, está aqui, está assinado por ele. Lá em Colossenses, Paulo vai falar que quando a gente aceita Jesus, Deus rasga toda a cédula de dívida que havia contra nós. Então, a gente precisa entender isso, que o pecado não é somente um descumprimento de uma ordem. Pecado não é somente um cometimento de algo que Deus disse para não fazer. Pecado é você assinar uma cédula, entregar na mão do diabo e se sujeitar às consequências que o diabo quiser. Pecado é você dizer para o diabo, faça o que quiser comigo. É isso que você quer dizer para ele? Tem certeza que você quer que o diabo faça o que o diabo quiser para você? Você acha que quem mais vai te tratar com amor, o diabo ou Deus? Quem vai ter mais misericórdia da tua vida, o diabo ou Deus? Quem quer o teu melhor, o diabo ou Deus? Então, querido, a gente precisa entender isso. Pecado é você assinar um cheque em branco, entregar na mão do diabo e dizer, faz o que quiser com a minha vida. É você assinar um contrato sem ler e sem estar preenchido. Imagina que alguém pega assim uma folha em branco, escrito lá só para assinar e fala assim, assina aqui que eu vou preencher o restante. Você assinaria para alguém? E por que você faz isso para o diabo? Toda vez que a gente está pecando, toda vez que a gente está descumprindo uma lei, a gente não está afetando só a Deus. A gente está entregando uma ordem para o diabo fazer o que quiser com a nossa vida. Essa parte ninguém lembra da questão do pecado. Quando se fala em pecado, ninguém lembra disso. Mas aqui em Apocalipse isso fica muito evidente. As pessoas estarão aqui. O que vai acontecer, esses gafanhotos espirituais, esses demônios aqui do capítulo 9, não vão fazer nada com as pessoas que eles não tenham sido autorizados antes. Esses demônios aqui, nada do que vai acontecer com essas pessoas a partir de agora até os próximos vídeos, nada do que vai acontecer à humanidade, querido, vai acontecer sem ter sido autorizado, sem que a ordem tenha sido dada para eles, sem que tudo aquilo vai ser consequência daquilo que os homens autorizaram ao pecar e ao esquecer Deus. Então, tudo aquilo que vai acontecer a partir de agora foi autorizado, foi entregue pelo ser humano. Conseguiu entender essa parte? Então, não entenda pecado simplesmente como algo que você está afetando Deus. Você está dizendo para o diabo fazer o que quiser na tua vida. Você tem duas opções. Ou você fala isso para Deus através da santidade, ou você fala isso para o diabo através do pecado. Qual a escolha? Está aí à tua frente, querido. Hoje é o momento de você decidir. Para quem você quer entregar a tua vida? Para Deus. Jesus, ele fala, presta atenção, às vezes a gente lê a palavra, a gente lê a Bíblia e a gente não observa o que a Bíblia está falando. Jesus, ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. Quando você se vira as costas para um, é automático você estar voltado para o outro. O que Jesus está falando ali? Exatamente o que eu acabei de dizer. Se você não diz para Deus, Senhor, recebe a minha vida, o diabo está assumindo a autoridade pela tua vida. Se você não santifica a tua vida para Deus e corta aquilo que está fazendo você pecar, ainda que cause dor, ainda que seja difícil, e não sacrifica o teu Isaac, você está entrando numa vida de pecado e a autorização para fazer o que quiser na tua vida está sendo entregue ao diabo. A escolha é tua. Moisés falou isso, eis que eu tenho posto diante de ti a vida e a morte. Deus fala assim, escolhe a vida.
Por que Deus está falando? Porque Ele sabe que é melhor para você. Porque Ele sabe que Ele tem misericórdia, o diabo não. Ele sabe que Ele vai fazer na tua vida o melhor e o diabo não. Ele sabe que Ele tem um céu preparado para você no futuro. E o diabo sabe que o que tem preparado para aqueles que o seguem, para aqueles que dão autorização para Ele, é a face do abismo, é o inferno. Qual caminho você quer escolher? Está na tua frente, querido. Está na tua frente aí. Ou você escolhe a santidade ou você escolhe o pecado. Ao não escolher a santidade, o pecado começa a dominar sobre a tua vida inconscientemente, porque o que mais tem aí na nossa frente é internet, é vídeo, é série, para fazer a gente voltar para o pecado. A gente tem que lutar contra essas coisas para a gente não pecar. Isso é sacrificar Isaac, isso é ter uma vida santa. Então nada do que vai acontecer aqui vai ser sem autorização, vai ser porque os seres humanos não quiseram, eles buscaram. Tudo isso que vai acontecer. Esse é o sentido de foi-lhe dada a chave do abismo e foi-lhe dada a autoridade. Não por Deus, pelos próprios homens. Eu entendo dessa maneira. Espero ter sido bênção para a tua vida e que Deus te abençoe aí, querido. Te esclareça, sabedoria domine a tua mente. Em nome de Jesus.